boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer. Diz assim, igual no Oscar, né? Assim, primeiro eu quero agradecer a Deus, depois a academia. Né? Mas eu queria fazer um agradecimento especial à Enamate e ao Cefast, que me convidaram também, e da participação anterior na comissão que terminou por elaborar a Instrução Normativa número 39, número 40, que diz respeito ao novo Código de Processo Civil, a sua aplicabilidade no processo do trabalho e uma história e uma manifestação com relação a todo esse nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa atuação dentro dessa nova sistemática. E o momento, de fato, é de uma troca de ideias, até para nós podermos compartilhar essa alteração. São alterações profundas no sistema processual. E essas alterações, com a profundidade que têm, elas exigem de nós primeiro, mudança de comportamento, porque há uma mudança de paradigma e uma mudança de como se vê a relação jurídico-processual até o fim, que é a entrega da prestação jurisdicional. Eu queria agradecer também, isso daí a gente fala porque vai esquecendo, depois, né, a presença dos meus colegas ministros do Tribunal Superior do Trabalho, né? Eu vou falar pela ordem de antiguidade, o ministro Douglas, né, e pela ordem mais nova, que são as ministras, né, Dora, Maria Carlsen e Cátia Ruder. Meus queridos colegas, que hoje também tiveram uma atuação fantástica na sexta turma, até o ministro Hugo Scheuermann, ministro Cláudio Brandão, ministro Márcio Rico, ministro Freire Pimenta, ministro Augusto César, enfim, todos que estão aqui presentes, porque hoje, na sexta turma, né, foi providencial a atuação do ministro Scheuermann, né, nos ajudando até para poder da efetividade. Mas, na realidade, nós estamos, e me foi dado um tema que é a fundamentação das decisões judiciais, um novo artigo 489 do Código de Processo Civil. O que isso representa, qual a mudança, qual a efetividade, qual a nossa aflição com relação ao entendimento desse artigo. Talvez seja um dos artigos de maior controvérsia e mais polêmico na atualidade com a nova disciplina do processo civil, porque ele exige do magistrado um comportamento diverso, dentro de uma perspectiva em que a sociedade e os próprios jurisdicionados e os atores do processo, não é, partes, advogados, auxiliares, também esperavam da relação jurídico-processual. A história da fundamentação da sentença parece que o artigo 489 teria trazido uma inovação tão grande a ponto de dizer o seguinte: olha, toda a intelecção do juiz, toda a possibilidade de o juiz exercer com liberdade a manifestação da apreciação da relação jurídica com o fim de proferir uma decisão, estaria, de fato, voltada para esse aspecto da inibição da liberdade intelectual de o juiz julgar segundo a sua convicção. Muito obrigado. Na realidade, a questão da fundamentação das decisões judiciais, ela traz uma característica muito grande de relacionamento histórico com relação a essa formação. Desde os primórdios, não é, até da própria manifestação judicial, o que se vê é uma preocupação do legislador em que as decisões fossem fundamentadas. Sabemos todos que o Estado, quando presta jurisdição, ele monopoliza a administração da justiça. Não é? Melhor seria que as partes, não é, por sua própria força, resolvessem seus problemas. Não é? Haveria o direito mais forte, enfim, tudo isso a consagrar a reparação de qualquer lesão de direito. No entanto, não é assim. A sociedade evolui no sentido de que haja uma solução do conflito de interesse segundo uma norma, segundo uma regra objetiva em vigor e que seja, naturalmente, proporcionada pelo Estado.
Para isso, é necessário que o Estado seja eficiente nessa prestação. E sempre se questionou a liberdade intelectual do juiz de julgar, no sentido da sua convicção ser aquela que iria determinar a solução do conflito, segundo aquele entendimento que se formou através da postulação, da resistência a essa postulação, da produção da prova, enfim, da sentença. Tudo isso a determinar que seria o juiz aquele responsável pela aplicação do direito como representante do Estado. E, muitas vezes, a vontade pessoal do juiz, o entendimento pessoal do juiz era posto como uma regra absoluta. Na realidade, todo esse questionamento da responsabilidade, da manifestação pessoal e da intelecção pela liberdade de julgar é próprio dos regimes totalitários, dos regimes absolutistas. Nós sabemos que, enquanto absoluto regime, prevalecia a vontade do rei. E a vontade do rei determinava todo tipo de relação e aquilo que era certo. Não é? A regra do absolutismo maior era que o rei nunca erra. Não é? The king do not wrong. Não é? O francês é mais sonoro ao dizer, não é, que le roi ne peut mal fait. Então, o rei não faz nada mal feito. E, por essa razão, a soberania era manifestada através exatamente desse pressuposto. Aquilo que ele decidia, aquilo que ele diria sobre a relação, era o que deveria prevalecer. A sociedade vai evoluindo nesse sentido. Nós temos, em primeiro lugar, o juiz como a boca da lei. Eu vou depois passar esse negócio aí, a gente vai passando, mas, por enquanto, ainda não passou nada. Né? Mas o juiz como a boca da lei. Não é? Até no Espírito das Leis, Montesquieu fala que os juízes são como a boca que pronuncia a palavra da lei, seres inanimados que não podem nem moderar, nem modificar à força. E posteriormente, o próprio Montesquieu diz o seguinte, olha, não é verdadeiramente, absolutamente, esse conceito do juiz repetir a boca da lei. Tem que haver uma instância maior que possa ter a autoridade para moderar, para flexibilizar o alcance da lei e para definir... Já vai? Está certo. Para definir o alcance da lei, no caso concreto. E essa história da própria liberdade de julgar traduz-se numa reação do juiz julgar segundo a sua íntima convicção. Até evoluir, eu estou passando, vou passar isso rapidamente, senão a gente vai ficar nisso o tempo todo, ao livre convencimento motivado, que é aquele trazido no artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973, que nós conhecemos de cor e salteado. Não é mesmo? O juiz é livre na sua manifestação, desde que motive. A primeira alteração que se faz é no artigo 371, em substituição ao artigo 131 do atual Código de Processo Civil, que retira, de uma maneira significativa, a expressão livre. Ou seja, tirou o ser livre na manifestação. O juiz tem liberdade, de fato, para julgar, mas tem que motivar segundo as questões que lhe foram submetidas, de modo a que não fique restrito apenas e tão somente ao conceito que fez daquilo que lhe foi submetido. É necessário que a liberdade dele na motivação, no convencimento, se transforme no debate e se transforme no enfrentamento de todas as questões que lhe foram postas. E isso vai modificar totalmente a nossa cabeça durante esse curso de tempo. Com relação à motivação, ela é necessária e ela foi posta em todos os ordenamentos jurídicos desde a antiguidade.
a função do Estado como monopólio da administração da justiça tem que determinar que as regras têm são objetivas e necessitam de uma afirmação. Opa, obrigado. E a questão se torna exatamente do próprio conceito da evolução dos sistemas romano-germânico, da common law. No sistema romano-germânico, nós tivemos o positivismo clássico, como consagrado por Augusto Comte, não é? Durante até a primeira metade do século XX, na qual era a lei o determinante da própria manifestação judicial. O juiz tinha que adequar a norma legal, e a sua interpretação era exatamente quase que gramatical da lei. Essa evolução e o princípio do positivismo, ele não resolveu as situações complexas da relação processual, os famosos hard cases, em que era insuficiente a norma legal a determinar a própria concentração da solução do conflito de interesses. E surge, na primeira metade, já do século XX, já no pós-guerra, não é, a necessidade de que houvesse uma interpretação da própria norma legal e ter um alcance. Não é? Consagra a teoria e a doutrina do neopositivismo, no sentido que não bastava só a interpretação da lei e teria que haver, naturalmente, uma exegese mais profunda do seu alcance. E isso vai evoluindo até que o processo se torna uma produção constitucional, é elevado a um patamar constitucional. As constituições modernas trazem como o acesso à justiça, o contraditório, ampla defesa, na atualidade, a razoável duração do processo. Enfim, o processo constitucional, em nível constitucional, exigia uma interpretação constitucional, ou seja, fundada em princípios, em que tivesse o alcance da própria dignidade da pessoa humana, enfim, todos esses princípios fundamentais do Estado e do homem pudessem ser consagrados na própria interpretação da norma jurídica ou do ato normativo, no caso concreto. E esse neoconstitucionalismo, ele visa exatamente que tenha um significado maior a produção do Estado com relação à aplicação e à solução dos conflitos de interesse da entrega efetiva da prestação judicional. Na primeira metade do século XX, 1950, que foi o último ano da primeira metade, não é mesmo? Né, o auge da década de 40, a Convenção Europeia de Direitos Humanos consagra exatamente uma mudança de comportamento, um processo, acima de tudo, justo, porque, no decorrer da vida, o processo foi se afastando de toda aquela característica. Qual era o objetivo do processo? Dar a cada um o que é seu. Não ao rico a riqueza e ao pobre a pobreza, mas dar a cada um o que é seu, a dignidade como ser. Só que nós viemos de uma história em que toda a sociedade foi construída dentro de um individualismo, em que se privilegiou, até bem pouco tempo, o ter e não o ser. Com a Segunda Guerra, talvez seja um marco marcante, para usar de uma tautologia, né, de demonstrar uma coisa chamada o homem não é o ter. O ter é secundário, é o que menos importa. O homem é o ser. E todas as constituições se voltam para quê? O homem como um ser. Não é? Nós tínhamos na Constituição de 1967, com a emenda número 1 de 69, o artigo 153, se não me falha a memória, que tratava dos direitos e garantias individuais. E hoje o que trata a nossa Constituição? Os direitos fundamentais e os direitos sociais, como de primeira geração.
Logo, a própria estrutura da Constituição traz o homem como o destinatário de uma coisa chamada felicidade. Ou seja, o que se quer para o homem é que ele seja feliz. E como o Estado vai responder por isso? Aprimorando todas as suas instituições. Nós vivemos uma crise, é verdade, uma crise econômica, uma crise política, e vivemos também uma crise jurisdicional. Não é crível, e esse foi toda a estrutura do século XX, que nós permeamos, passamos por ele, no sentido de que uma relação jurídico-processual só seria satisfeita para os herdeiros e sucessores, jamais para o beneficiário, para o titular do bem litigioso, porque a demora na prestação jurisdicional fazia com que essa prestação, essa solução, essa satisfação do bem da vida não fosse contemporânea ao fato controvertido. Tudo isso veio numa avalanche. E houve, naturalmente, uma reação a esse tipo de sistema. A Convenção Europeia traz como fundamento um processo justo com duração razoável. A Convenção Americana de Direitos Humanos, da mesma forma, consagra princípio, processo justo e de duração razoável. E toda essa estrutura é porque houve, de fato, um afastamento com relação a isso, do processo justo com duração razoável. Nós temos no século XVI, no século XVII, mais ou menos em 1600 e pouco, 1640, e que vigeu no Brasil, as ordenações filipinas. Nas ordenações filipinas, a fundamentação das decisões era trazida como preceito fundamental. E assim dizia as ordenações filipinas no livro 3º, título 66, né, número 7, e para as partes, eu escrevi aqui no linguajar romântico do século XVI, não vou tentar, pelo menos, falar sem as... E para as partes saberem se lhes convém apelar ou agravar das sentenças definitivas, ou vir com embargos a elas, e os juízes da mora alçada entenderem melhor os fundamentos, porque os juízes inferiores se movem a condenar ou absolver, mandamos que todos nossos desembargadores e quaisquer outros julgadores, ora sejam letrados, ora não, declarem especificamente em suas sentenças definitivas, assim na primeira instância como no caso de apelação ou agravo ou revista, as causas em que se fundaram a condenar ou absolver ou a confirmar ou a revogar. E o julgador que puser sentença definitiva contra a forma das ordenações, como dizia, vai se ferrar. Ou seja, a ele era aplicada a multa. Se decidisse contrariamente àquilo que estava previsto nas ordenações, o julgador era apenado com multa. E se insistisse, se houvesse reincidência, essa multa era dobrada, ou era em dobro, né? Então, a fundamentação da sentença era da essência do processo. E de 1600 a 1800 e pouco, houve um abrandamento do rigor das ordenações. E Dom Pedro I, em 1826, baixa um decreto dizendo: olha, vocês vão ter que observar as ordenações na fundamentação. Determinam que os desembargadores e juízes, para que dê à parte o quê? A noção, eles dizem, o ajuizamento, o juízo de querer apelar decorrente da fundamentação, para entender o que está acontecendo. Então, a relação jurídico-processual foi feita para alguém chamado jurisdicionado. Então, é necessário, em primeiro lugar, que os jurisdicionados entendam o que está se passando, saibam o que está acontecendo.
E as ordenações trazia isso como uma feitura, no sentido, olha, tem que fazer, tem que observar sob pena de multa, para o juiz. O João Monteiro, que é o processualista do século passado, não é? E ele traz um comentário sobre a história do requisito da sentença. Primeiramente, a sentença tem que ser clara e certa. A clareza é da essência da sentença, por isso que, não é, pelo menos, dizem que ela deva ser redigida no vernáculo. Senão, eu escrevia na língua do P, ninguém ia entender absolutamente nada, não é? E a apelação ficaria um pouco mais difícil de ser utilizada. Então, é necessário que haja clareza na sentença e que ela seja absolutamente certa, em que toda essa estrutura possa demonstrar, primeiro, o conhecimento da questão controvertida. Sem conhecimento da questão controvertida, não há decisão. Quando eu falo sentença e acórdão. Decisão. E é o que a lei fala. Decisão definitiva como sentença e acórdão. E hoje nós temos, e ultrapassando depois as ordenações filipinas, a primeira regra processual pós-ordenações que vigeram entre nós até 1870, perdão, quando é substituída... Oi? Não entendi? Nada, eu vou tomar o café. Né? É que não dá para tomar café falando. Mas muito bem. Mas também não deixo de tomar o cafezinho, né? Mas, na realidade, o que se pretendia e o que se queria, em 1871, vem a consolidação das leis civis do conselheiro Ribas. E essa consolidação do conselheiro Ribas, num comentário ao artigo 487 dessa consolidação, que eu juro que eu anotei aqui. Ela, no final das contas, diz o seguinte, a sentença deve ser redigida, devia no 487 mesmo, da consolidação das leis processuais civis. A sentença deve ser redigida com clareza, sumariando o juiz o pedido e a contestação, motivando com precisão o seu julgado e declarando a lei em que se funda. Nós notamos aí o positivismo clássico, né? Porque teria que demonstrar a lei em que se fundava a própria decisão do juiz, mas nem por isso deixava ele de fundamentar. E essa toda a história consagra os códigos de processo civil brasileiro, os estaduais, não é? Os mais famosos foram de Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo, e Rio Grande do Sul, isso é para eu conseguir passaporte para ir a Porto Alegre sem né, nenhuma restrição. Mas, então, esses códigos de processo principais, eles realmente representavam a própria estrutura da manifestação do juiz dentro da própria sentença ou nas suas decisões. E combinou com o Código de Processo Civil de 73, no artigo 131, e hoje no 371 do Código de Processo. E essa toda a história da motivação, ela vem com uma força sempre voltada para a resposta do Estado ao jurisdicionado. E nós nos afastamos dessa estrutura para, como um abrandamento,
que em 1826 o Dom Pedro I, por decreto, chama os juízes à responsabilidade de voltar à fundamentação da sentença, ela vai abrandando dentro desse contexto e, muitas vezes, vai se esquecendo da própria estrutura da sentença, do destinatário das decisões judiciais e como se faz do processo um processo justo. Para isso, houve as alterações, o 489, nós vamos chegar um por um da fundamentação e do que não se considera fundamentado. Ela vem como uma reação ao próprio comportamento do Estado, o juiz, na prestação jurisdicional. O juiz, na atualidade, depois de muito tempo, ele deixou de praticar um ato, talvez dos mais importantes do processo, que é o ouvir. A obrigação maior do juiz na relação processual é ouvir. E, para ouvir, ele precisa ter ou despertar nele um sentimento dos mais importantes, que é tolerância, saber ouvir. Porque ouvir com irritação não é ouvir. E esse ouvir é garantir contraditório. E é essa estrutura do processo que se faz. Hoje, já se retira algo chamado decisão surpresa, o que os juízes não gostaram. Poxa, por que eu tenho que ouvir toda vez que eu tiver que, mesmo de ofício, decidir sobre algo não manifestado? Porque o processo não é feito com susto, com temor. O processo é solucionado com participação. E essa consciência vem trazida no novo processo civil. Primeiro, porque ele está fundado em 3 premissas básicas. Boa-fé. Segundo, cooperação. Terceiro, fundamentação das decisões. Logo, não é mais uma atividade equidistante ou uma atividade independente de cada ator. É necessário uma cooperação, uma comparticipação no sentido de se chegar ao quê? Ao que se quer. E o que se quer do processo? Uma decisão justa. E nós nos afastamos através do tempo porque privilegiamos, acima de tudo, não a decisão justa, mas a decisão formal. E a maioria, nós pegamos estatísticas das mais sérias, a maioria das decisões eram extinção abrupta, sem resolução do mérito, de modo a privilegiar a forma do que o fundo. Já há uma mudança no artigo 4º do novo Código de Processo, no sentido de quê? De buscar uma decisão de mérito, justa, num tempo razoável. Então, daí nós já temos 3 elementos: decisão em tempo razoável, de mérito e justa.